dia. Bom dia a todos. Dia começando assim um pouquinho carrancudo. E pô, a semana inteira, hoje é quinta-feira, a semana inteira prometendo chuva a qualquer momento, e tudo teve chuva e eu sempre escapei dela. Todo tempo a gente escapou dela. Hoje não deu, né? Logo de manhã, até quando eu acordei não tava chovendo, já tinha passado. Mas eu imaginei que até no fim do jornal no Bom Dia São Paulo já tava falando que algumas ruas já estavam molhadas. E vamos lá. Bom dia, meus amores, amo vocês. Até mais tarde. Vamos nessa. Quinta-feira. Hoje é dia 21 de dezembro de 2017. Estamos a 3 dias da festa de Natal. Confesso que eu também estou um pouco ansioso, porque eu quero dar logo a nossa bateriazinha pro nosso pequenininho. Dá seta, 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 seu imbecil. No meio da chuva. Numa descida num lugar que é só para ônibus e com a pista molhada. Ele só para o carro e dane-se. Sinalização não dói, né? Bom, hoje com esse tempo feio que iniciando assim, tá feio, só chovendo, nada demais. É o último dia. Eu não sei qual é o cálculo da questão do início do verão, né? Questão do último dia da primavera. Mas eles falam a hora, às 6 horas e 47 minutos, sei lá. Eu não vi ela. Eu tô chutando aqui. Mas eu não sei como isso. Mas sei que a marcação do verão e do inverno, ela tem a ver com solstício e equinócio. No hemisfério sul, nós temos o solstício de verão. Que é o dia mais longo do ano, de acordo com o ângulo certinho entre a Terra e o Sol. Você sabe que aquele pedaço, e o Brasil desse tamanho, não precisa se dizer, é privilegiado por esse evento que marca o início do verão. O ápice do verão virá depois. E o equinócio é exatamente o contrário. É o dia em que esse lugar, esse pedaço, recebe menos luz solar durante o ano todo, que é quando marca a chegada oficial do inverno. São medidas de valor científico, né? Mas em questão prática, no nosso dia a dia, o tempo não muda hoje, não passa a ser um calorão agora. Temos tido bastante calor já há várias semanas. É aquilo que eu falei, tem o ápice do... Na verdade não existe primavera ou verão, né, num conceito básico. O outono é a preparação do inverno,
é aquele intermediário preparando para o inverno, né? E a primavera é a preparação para o verão. Você tem o ápice do frio e o ápice do calor, só. É isso. Em posicionamento do planeta. Claro que as características específicas do outono, que é a brincadeira das folhas caindo, mas elas estão caindo justamente para não congelarem, né, as árvores no inverno. E as flores, porque a primavera cai mais chuva, né, e basicamente florescem as plantações, as plantas, né, os vegetais, porque é o caminho natural disso, né? Enfim, olha como já tá feinho aqui. Já tá feio. Então esse videozinho vai ter uma duração alguns minutos maior. Talvez, vamos chutar aqui, 5 a 7 minutos. Porque tem que ter muito mais cuidado, tem que ir mais devagar, tem que ser mais cauteloso. Porque a moto, dependendo de equilíbrio, ela também está mais sujeita a numa derrapagem, alguma coisa, perder o controle. Você fica com um bom percentual menor de controle sobre o veículo. É importante que você saiba como proceder. Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje a gente tem um almoço de confraternização da empresa, almoço de Natal, né? Marcando talvez o início oficial, o início do final do ano, né? São as últimas atividades antes desse recesso, né? Porque é um recesso, como é que a gente pode dizer? É um recesso comercial, né? Entre Natal e Ano Novo, principalmente, nessa semana antes do Ano Novo e após o Natal. As coisas realmente param, as negociações param, enfim. Eu até espero que não, mas... E é aquilo que a gente brinca, né? É um momento importante, mas simbólico, né? A gente está falando de final de um ciclo, final de um ano, resultados de uma batalha no ano aí, que realmente esse meu fim de ano está sendo um pouco mais pesado, de trabalho, de tensão, mas vamos lá, vamos resolver isso. Vamos resolver, sim. Medo eu não tenho. Vamos pra cima. Bom dia, Brasil. Vou falar de algumas coisas. Bom dia, São Paulo. Falando sobre uma lei que já foi aprovada e pela Câmara dos Vereadores e está na mão do senhor Empáfia aprová-lo. Não sei de quem é essa ideia. Diz que os restaurantes serão obrigados a informar as calorias dos seus alimentos. Uma medida que visa ajudar a informar a população para que não hajam, para se ajudar na dieta, na melhora da qualidade de vida aí das pessoas. Tá certinho, viu, bicho? Enfim.
Bom, resultado prático pode ser. Ruim, eu acho que tem mais coisas a se resolver. Que o que me irrita é que haverá dispêndio de custo público para fiscalização, regulamentação e tudo mais. Eu acho o assunto importante, sem dúvida alguma. Mas acho que nós temos informação suficiente. Eu não acho que hoje alguém fica comendo uma coisa calórica sem saber que ela é calórica. Eu não acho. Eu acho que essa suposta ignorância não existe. Você pode ter uma ou outra coisa que você descobre que é super calórico, que você gostava, ah não, isso aqui não sabia que era tão calórico. Mas será que é o restaurante que vai te informar isso? Ok, beleza, informação nutricional. Igual tem em qualquer alimento que você compra lá no mercado, ou deveria ter. O que eu coloco é que na ordem de importância de coisas, de urgência de coisas, um burguesinho que vê isso nos Estados Unidos e acha isso importante, vamos fazer, vamos colocar, legal, bacana. E me irrita. Não sai R$1 para a educação, não sai R$1 para a saúde pública, mas sai para isso. Enfim, eu literalmente acho que, só acho isso, acho que tem efetivamente coisas mais importantes a se colocar na frente de uma situação dessas, porque eu continuo achando que não há, na minha opinião, ignorância da população em relação ao que ela está consumindo, se é calórico ou não. Ninguém vai no McDonald's achando que, não está, isso aqui é super saudável, a não ser que coma salada e frutas. Tem isso no McDonald's hoje em dia. Eu vou tão pouco que eu nem sabia disso, mas eu descobri. É verdade, é muito raro mesmo eu ir. Um estilinho prata bonito aqui, ó. Estilo carrinho bonitinho, né? Parece uma caixinha de sapato. Olha ele. Alguém tá bravo ali, hein? O estilo é um carrinho bonitinho. Ele é fofinho, ele é invocadinho. Vocês já perceberam que essa subida é onde eu mais buzino, né? Eu acho aqui um lugar mega perigoso, porque as pessoas vão parando aos poucos e assim, algumas esquecem que tem um corredor que tem moto e tipo assim, dá uma setinha e entra. Já vi alguns acidentes aqui ocorrerem aqui nesse pedaço. Então, seu prefeito, beleza, ok. Tá lá o nutricionista defendendo que nos Estados Unidos, em Nova York, isso foi implantado há 10 anos e há um estudo comprovando que as pessoas emagreceram. Enfim, eu acho que você pode fazer uma campanha em relação a isso sem precisar criar uma lei. Mas, enfim, eu não acho nada, eu não tenho direito de achar nada. Eu só sou um coordenador de recursos humanos. Então, o resto a gente fica na dependência, né, dos outros. Voltemos. A continuação daquela reportagem de ontem, onde eles levantaram que mais de 30% da Câmara dos deputados da Câmara são investigados em muito mais do que um processo. E eles têm um discurso pronto de perseguição política, de que nada foi provado e ele será absolvido de tudo. Há 20 anos, né? Mas enfim. E eles sempre apostam num conceito de imunidade parlamentar e de prescrição. É por isso que essa protelação a gente fica falando, fica passando pra frente, empurrando com a barriga. Cara,
é para isso. É para prescrever, tá? E o juiz já deveria saber disso. Mais um flashzinho de ontem. É claro que quando você tiver um problema com a justiça e acabar sendo preso, chame Super Gilmar Mendes, que é vilão na maioria das vezes e às vezes é coerente. Nossa. Quando ele é coerente, quando ele solta o político de sua preferência. E ontem ele soltou o garotinho. Sempre ele. Porque ele, além de ministro do Supremo, ele também é presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. As questões ligadas à eleitoral, à regra eleitoral, à lei eleitoral, chegam nele e é ele quem, coincidentemente, a pessoa que julgaria o caso, o juiz do TSE que julgaria o caso está de férias, né? E aí ele teve que fazer o julgamento, droga, caramba, mano. E aí ele acabou fazendo a avaliação de que realmente o miliciano Antony Garotinho solto não representa ameaça às investigações. Claro que não, claro que não. Enfim, bom retorno. E entra um, sai outro. Paulo Maluf. As imagens são comoventes. As imagens são efetivamente comoventes. O velhinho se entregou à Polícia Federal de São Paulo e deve ir para a Papuda, em Brasília. E assim, é comovente porque é impressionante, né? O cara tem 50 mil problemas de saúde. Claro, ele tem 86 anos e tal, mas ele nunca foi um cara podre. Muito pelo contrário, ele sempre foi um cara bastante saudável. Bastante saudável. E ele aparece saindo do carro, entrando na sede da Polícia Federal aqui na Lapa. Mas, mano, é praticamente um cadáver. Gordinho, corado, mas nossa, uma bengala. Cada passo a cada 10 segundos e tal. E o advogado falando, isso é desumano. Então já está pedindo prisão domiciliar. Já está pedindo provas de que o presídio da Papuda tem condições de recebê-lo na situação física dele, e que ele tem hérnia de disco, e que ele tem câncer de próstata, e que ele tem, enfim. Meu amigo, não viesse de Paulo Salim Maluf, eu falaria, poxa vida, né, coitado. Daqui a pouco eu continuo. E entrou lá o coitadinho, parecendo um pacotinho de doenças. Realmente comovente. A gente se preocupa com a saúde do velhinho. Eu, na minha opinião, acho que não vai rolar nada muito mais grave. Daqui a pouco tempo ele sai de novo. Sai. Na pior das hipóteses, ele vai cumprir domiciliar com tornozeleirinha e tal. Na pior das hipóteses, tá? Na melhor para ele, na pior para ele, tá? Na melhor das hipóteses para ele, vai prescrever. Eles vão conseguir convencer a justiça de que o crime prescreveu. Assim, é simplesmente ultrajante, né? A defesa afirma, não quer falar nada sobre o caso em si. Praticamente diz, não, vocês têm razão, ele fez, mas já prescreveu, né? Enfim. Bem-vindo ao Brasil. A tendência é piorar. Mas enfim. E aí, continuando aquela matéria de ontem na questão dos deputados que tem, e senadores também, dos congressistas
que tem muitos processos, né, muitas investigações, muitos inquéritos abertos. Também tinha uma outra sobre passaporte diplomático. Então, o passaporte diplomático é mais um privilégio de um congressista. Ele é um representante do país. Então, a regra é, para que ele, quando ele for representar o país fora dele, esse passaporte diplomático, na prática, ele isenta o cara de passar por triagens, por filas, por fiscalização federal. Passaporte diplomático, cara. E aí, ok. E deixar muito claro, quando ele for representar o país diplomaticamente. Não é uma farra do boi. Você tem passaporte diplomático para ir viajar com as crianças na Disney? Não. Mas é exatamente isso que acontece. E pior, o passaporte diplomático ele consegue estender para os filhos, estender para a esposa, estender até para o segurança que vai com ele. Simples assim. Simples assim. E ao ser perguntado, o cara que tem 6, 8 passaportes diplomáticos, ele diz que não, ele não usa, ele não usa para viagem pessoal, ele usa, porque assim, quem é que vai filmar que ele está chegando e não está sendo, claro que usa, aquela coisa que não precisa nem ser subjetiva, ela é objetiva, fica no seu cantinho, vai. Enfim, e aí eu volto num pedaço que me ofende. Quando o cara é entrevistado, ele dá aquela faláciazinha, aquela bobeirinha, não, isso não é verdade, não. Aí tem um cara de pau, que eu não gravei o nome, você olha pra ele, tá escrito ali, eu sei que não se pode fazer isso, mas você olha pro cara, tá escrito ali, tá escrito. Eu sou um picareta, tá escrito ali. Até aquele bigodinho a lá malandrão do boteco. E o cara... Aliás, você me deu uma boa ideia. Eu vou devolver esses passaportes. Ah, é? Você vai devolver depois que foi entrevistado sobre o assunto? Mas enfim. É só um pedacinho, sim. Tá, ele é gratuito pro cara. Eu, se quiser tirar o meu, custa 260 pau. Mais toda uma documentação que me custa muito mais caro. Só a taxa para emiti-lo. O resto é comigo. Daqui a pouco eu continuo. Enfim, é só mais um pedacinho. Porque o que eu quero entrar mesmo é nisso. De novo essa conversa. Eu fico ouvindo essa conversa da reforma da Previdência. E as pessoas não associam essa questão de reforma da Previdência para poupar custo e tudo mais do governo e tal. Não associam isso à aposentadoria dos parlamentares, à aposentadoria de ex-executivos, governadores, prefeitos, presidentes e afins. Não vinculam isso a, principalmente, privilégios dos parlamentares, privilégios em grana. Então, ninguém mexe
em bilhões e bilhões que são gastos com esses sem vergonhas. É um dos congressos mais caros, se não o mais caro do mundo. Do mundo. Tá? Você me passou e vai ficar? Então tá bom. Eu achei que ele tinha me passado, né? Não sei se é isso também. E, cara, não importa. Eu sei lá, eu não sei o que falar mais. Não tem importância pra ninguém. Esse tamanho, esse pacote, não é benefício mais, é privilégio mesmo. Mesmo. Os caras não trabalham, gente. Os caras vivem de viagemzinha, vivem de conluiozinho. Lanchinhos na Câmara por sessões extras que eles deveriam ter feito no horário normal de expediente. Lanchinhos de sessões extras pagas, tá? Hora extra, adicional noturno. Sobre salários grandes. Coffee breaks nababescos. Tem espetinho de camarão pro cara no coffee break dele, no lanchinho. Tem croissant recheado de patê suíço. Ô, cara. Tem energético. Ou melhor, não os que eu encontro no mercado do meu bairro. Cara, eu não tô... eu sei que isso é cafezinho, mas é o cafezinho deles. Pô, coloca isso aí de boa. Eu trabalho com RH. Um coffee break razoável para 50 pessoas. Eu tô falando de 350, 400 pau. Ali você tá falando de um coffee break para 100, 150. Com muito mais coisas. Você está falando de cada coffee breakzinho desses, cada lanchinho desses, no mínimo de 2.000, 3.000 reais. Cada um. Põe 2, 3 desses por dia. Põe isso por semana, por mês, por ano. E não tem problema. Ninguém se mexe com isso. O imóvel funcional pago por mim. Eu estou tirando o salário eu não ligo. Efetivamente, realmente eu não ligo. Um representante popular, um representante das decisões do povo ganhar 18.000 reais não é antiético para mim. Não é mesmo. Não é. Mesmo que isso não seja uma prática comum em países sérios. Esse disparate com o salário da população. Só que num país onde artistas e jogadores de futebol, que na verdade são a mesma coisa, né? Jogadores de futebol são artistas, oferecem entretenimento, onde ganham 600, 800 mil, 1 milhão. Então eu falo, um representante do povo, não está errado ganhar 18 mil. Partindo dessas premissas. Agora, o privilégio é demais, cara. É demais. Não, cara, quem ganha 18 mil pode bancar a sua alimentação, não importa onde. Eu não tenho que pagar também para ele se alimentar. Se o meu salário, eu tenho que pagar a minha alimentação, tenho que pagar meu transporte, tenho que pagar meu gasto com telefone, com internet, tenho que pagar um gasto de alguma divulgação que eu faça, de alguma coisa de meu interesse. Por que que o dele não? O dele dá a ele um salário e mais tudo pago, ou seja, o salário é líquido sempre, só para pôr no bolso. Todo o resto está sustentado. Aí você vai falar, não, mas ele tem que sustentar a família dele. Sim, e não fui eu, nem o povo brasileiro que fez a família dele. É igual quando eu vejo um funcionário revoltado porque ele não pode mais, ele já ultrapassou o limite de atestados médicos de acompanhamento de um filho. Eu lamento efetivamente por um filho, mas a empresa também vai pagar pelo filho quando? Quanto? Até quando? O funcionário não pensa sobre isso. Gente, a empresa não fez filho em ninguém.
Muito pelo contrário, ela muitas vezes se ferrou pelo filho dos outros. Ela não contrata uma pessoa com seus filhos e família. Ela contrata aquele funcionário. Eu não sou afim de que tire tudo, mas eu sou afim de que haja bom senso. De que também o privilegiado, quando acabar esse privilégio, ele olhar e falar, realmente, até aqui foi, né? Entendeu? Então, o que eu coloco é isso. A gente não pode só exigir, né? Mas voltemos aqui que eu estou falando dos vagabundos, em sua grande maioria, tá? Que ao menos a gente tenha essas relações desses deputados cheios de processos gravíssimos, que a gente leve em consideração esses deputados que ficam emitindo passaporte diplomático para a família. Que a gente tenha isso para poder triar melhor os nossos votos. Eu gosto muito daquele cara, deixa eu ver, ele tá nessa lista? Ele tá nessa? Então acho que não dá, né? Ele não está? Ok, posso até pensar. Reafirmando aquilo que eu ontem, na minha conversa com o Rafael, estava falando. Eu sempre falei isso. Eu não acho que o problema desse país seja efetivamente governo de esquerda ou de direita. Eu acho que o problema desse país, efetivamente, é a falta de honestidade praticada por esquerda, direita, centro e puta que pariu. Na minha opinião, praticada pelo povo. Pelo povo. Você não vai começar a andar daqui a pouco não, né? Espero que não. Espero que não. O que eu coloco é isso. Eu efetivamente não tenho hoje grandes esperanças em relação a uma melhora vinda do povo, porque o povo está cada dia mais influenciável e mais influenciável quanto mais a ideia for simplista, quanto mais a ideia for de se simplificar soluções que, por favor, não podem ser tão simples. Não podem. Tá? Uma coisa importante que o Rafael falou, que eu até chego a concordar em uma pequena parte, nessa questão de um transgênero que quer mudar de aparência, que quer uma mulher que quer passar a ser um homem. Visualmente falando, não se trata de comportamento sexual, mas se trata de comportamento autoentendimento, né? Ele coloca que para ele isso é um desvio comportamental. É um desvio comportamental no sentido pejorativo. É um transtorno, na opinião dele. Eu acho que é um desvio comportamental. Acho que a diferença entre desvio comportamental e transtorno é grande. E acho que a gente tem que tomar cuidado ao classificar isso dessa forma. Porque isso pode gerar alguns outros problemas. Entre eles, você começar a achar que também homossexualidade pode ser um transtorno. Transtorno no sentido de doença psiquiátrica. E aí você vai achar que isso tem tratamento e tem cura. Então, cuidado. É essa diferença tênue que você tem que colocar. Você pode até considerar, mas dê o tratamento à pessoa que ela tenha a dignidade de receber. Tá bom, gente? Chegamos. Até mais tarde. Tchau, tchau.